Vitória dos patriotas, porque juntos somos mais fortes. É o seguinte, tá aqui, olha, pra quem duvidou, o alvará de soltura, Esses três aqui, eles foram presos aqui na delegacia e nós estamos com o alvará de soltura deles aqui nas nossas mãos. Foi decretada a prisão em flagrante. É um verdadeiro absurdo. O alvará de soltura foi assinado pela delegada Letícia Faria Fadel e foi necessário nós virmos aqui, né? O pessoal fez pressão nas redes sociais também. O ministro Alexandre de Moraes, depois dessa infeliz atitude que ele teve de mandar prender aqui 3 patriotas que estavam se manifestando de forma democrática, sem ameaça, sem absolutamente nada. O Brasil virou um país onde o cidadão de bem é preso e os bandidos estão sendo soltos por esses mesmos juízes que mandam prender os cidadãos de bem. Tá aqui, alvará de soltura para liberar pessoas que estavam exercendo o direito fundamental de poder se manifestar. Também parabenizar o deputado Gil Diniz, que também está aqui fazendo a parte dele de poder ajudar aqueles que realmente necessitam, Major Costa e Silva, a todos aqueles que se mobilizaram de alguma forma para conseguir isso aqui que a gente acabou de fazer, que é liberar esses patriotas que lutaram pela liberdade. Então, fica aqui registrado meus parabéns a todos vocês. Nossos parabéns ao Douglas, fez contato comigo mais cedo, né? Eu acompanhei a manifestação de vocês. Como eu falei anteriormente, nós não acreditamos que os senhores representem uma ameaça ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, ou a quem quer que seja. Então, é simplesmente, como eu falei, nós questionamos essa prisão, teve aí agora o pagamento da fiança, mas nós vamos tomar as devidas providências, porque não é possível que brasileiros sejam presos por se manifestarem novamente desarmados. Não sequer fecharam a via pública. Não fechamos. Então é impressionante. Vamos questionar também o governador do estado de São Paulo, porque, Douglas, nós sempre perguntamos na Assembleia, né, da questão dos policiais militares. Parece que o ministro Alexandre de Moraes tem policiais militares da ativa trabalhando na sua escolta pessoal. O governador vai ter que responder também o porquê e nos dar esses quadros. Vamos pedir os nomes, Douglas, desses policiais militares da ativa, né? Porque São Paulo está com um quadro defasado de policiais militares. Você aí na sua rua não tem patrulhamento ostensivo para policiais aqui no estado de São Paulo. Está fazendo a escolta pessoal do ministro do STF, que já tem a polícia dele, né? Tem a sua polícia e tem outros, tem a Polícia Federal, tem uma série de situações aí. Então a gente vai questionar também, sempre dentro da legalidade, e mais uma vez, não acredito que esses brasileiros aqui representam qualquer tipo de ameaça ao senhor ministro. Isso aqui para mim é apenas um desestímulo para você não ir à rua, para você não participar das mega manifestações que estão acontecendo aqui em São Paulo contra o governador João Dória. E ele deu a resposta, né? Lembrando que o Alexandre de Moraes até pouco tempo era filiado ao PSDB. Colocado por um réu, né? Hoje está no STF, mas com toda certeza não perdeu aí as suas conexões. Basta você colocar no Google aí João Dória e Alexandre de Moraes, que você vai ver os dois fazendo aí o símbolo de campanha, o Acelera, né? Então fica aqui registrado que a nossa indignação, e a gente chama vocês aí a se manifestar. Brasil! Brasil acima de tudo! Deus acima de todos! Deus acima de tudo! Algumas pessoas foram se manifestar na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Foi uma manifestação democrática, onde 3 pessoas foram trazidas aqui na delegacia, simplesmente porque estavam se manifestando na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Estamos nesse exato momento aqui acompanhando a prisão ilegal, uma prisão arbitrária que aconteceu de ativistas que estavam em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes, em frente ao condomínio do ministro Alexandre de Moraes. São essas 3 pessoas aqui, olha. Essas 3 pessoas estão, essa aqui com a camiseta do Brasil e os outros 2 lá no fundo. Essas 3 pessoas foram trazidas aqui para a delegacia. É um verdadeiro absurdo. Estão sendo tratados como se fossem bandidos. E eu vou acompanhar isso do início até o final, porque nós não podemos aceitar que o artigo 5º, que prevê a livre manifestação, seja transgredido. Eu não vou aceitar que a livre manifestação do povo seja tolhida, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde eu tenho jurisdição como deputado estadual. Não vou aceitar que isso aconteça. Vou estar aqui junto com
com o pessoal, os ativistas. Nós não vamos aceitar que isso aconteça de forma alguma, porque isso é inconstitucional, isso é ilegal, não pode permanecer presos aqui como se fossem bandidos, porque eles não cometeram nada de errado. Vitória dos patriotas, porque juntos somos mais fortes. É o seguinte, tá aqui, olha, pra quem duvidou, o alvará de soltura, Esses três aqui, eles foram presos aqui na delegacia e nós estamos com o alvará de soltura deles aqui nas nossas mãos. Foi decretada a prisão em flagrante. Foi necessário nós virmos aqui, né? O pessoal fez pressão nas redes sociais também. O ministro Alexandre de Moraes, infeliz atitude que ele teve de mandar prender aqui 3 patriotas que estavam se manifestando de forma democrática, sem ameaça, sem absolutamente nada. O Brasil virou um país onde o cidadão de bem é preso e os bandidos estão sendo soltos por esses mesmos juízes que mandam prender os cidadãos de bem. Brasil, Brasil acima de tudo! Deus acima de todos! Brasil acima de tudo! Tá ao vivo. Tá ao vivo? Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o deputado estadual Douglas Garcia. Estou aqui agora no 14º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Estamos nesse exato momento acompanhando, como vocês podem ver aqui, tem diversas viaturas. Estamos nesse exato momento aqui acompanhando a prisão ilegal, uma prisão arbitrária que aconteceu de ativistas que estavam em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes, em frente ao condomínio do ministro Alexandre de Moraes. Estou aqui com o advogado deles, Dr. Doutor Danilo Garcia. Doutor Danilo está aqui ajudando a gente, Doutor Danilo Garcia de Andrade, contra essa prisão arbitrária que aconteceu. Esses ativistas estavam em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes, não estavam depredando o patrimônio do ministro, não estavam pedindo golpe para derrubar o STF, não estavam xingando o ministro no sentido de ameaçá-lo de morte, né? Não estavam ameaçando o ministro de morte, estavam apenas exercendo o seu direito de livre manifestação em frente à residência do ministro, como já aconteceu em várias outras ocasiões. Já fizeram manifestação em frente à casa do João Dória, não deu em nada. Já fizeram manifestação em frente ao Instituto Lula, não deu em nada. Em frente à Assembleia Legislativa, em vários lugares, não aconteceu nada. Mas é só fazer uma manifestação criticando o ministro Alexandre de Moraes e de forma completamente arbitrária, ele chama a polícia vai lá, traz as pessoas aqui de forma coercitiva e agora eles estão lá dentro prestando depoimento como se fossem bandidos. É um verdadeiro absurdo. Aqui o doutor, ele vai falar, o doutor Danilo vai falar melhor para vocês, Danilo de Andrade, sobre os casos que estão acontecendo lá dentro, maiores detalhes jurídicos. Doutor Danilo, por favor, pode ficar à vontade. Boa noite, amigos. Estamos aqui na delegacia acompanhando os trabalhos. Eu conversei com a doutora Letícia, delegada aqui de plantão, disse para ela que é uma arbitrariedade, é uma ilegalidade essas prisões. Disse para ela que não há fundamentação jurídica para mantê-los presos aqui. Tanto que nem foi iniciado ainda o termo de RDO aqui, que seria o boletim de ocorrência que vocês conhecem. Ela foi consultar o delegado titular e não mais voltou. Estou aqui com os patriotas no banco aqui dessa delegacia, esperando que o bom senso da justiça, essas pessoas... Voltou. Pode continuar. Tá. Retomando aqui, que o vídeo foi interrompido, estamos aqui na delegacia. Eu mesmo conversei com a doutora Letícia, que é a delegada aqui de plantão, disse para ela da ilegalidade, do arbitramento dessas prisões. As pessoas não estão presas ainda. Ela foi consultar o delegado titular, porque na minha fundamentação não voltou. Tem aqui 2 policiais que fazem a segurança do ministro e o ministro não está aqui. Eu quero dizer aos senhores que os patriotas estão para ver se pode ou não manter a prisão. Se mantida a prisão, vou brigar aqui para que seja de alguns patriotas mudado para um termo circunstanciado e que a fiança seja arbitrada no mínimo, que é um salário mínimo. Isso aí, pessoal. Queria parabenizar aqui o doutor Danilo pelo excelente trabalho que está fazendo em defender aqueles patriotas que foram presos aqui. Alexandre de Moraes, você é uma vergonha para o Brasil. Ao invés de se preocupar em prender os corruptos da Lava Jato, porque você tem competência para isso como ministro do Supremo, ao invés de se preocupar em investigar aqueles bandidos de colarinho branco para colocá-los atrás da grade, você está investigando quem? A população brasileira que está fazendo o seu livre exercício de manifestação. Isso é uma vergonha. O senhor é uma vergonha para o estado de São Paulo.
Paulo, é uma vergonha para o Brasil. Nós não vamos permitir que os direitos de livre manifestação do povo sejam transgredidos dessa forma com que o senhor está fazendo. Nós não vamos permitir. Não pode um ministro do STF cercear o direito constitucional do cidadão de livre se manifestar. Principalmente quando esse ministro, ele guarda a Constituição, e a Constituição diz que o direito à livre manifestação é um direito fundamental. A gente não vai deixar de lutar por ele. Não houveram armas, não houve ameaça, não houve quebra ao patrimônio público ou privado. Então não há ilegalidade, é uma arbitrária essa prisão. Até a manutenção dos patriotas aqui nesta delegacia é arbitrária. Completamente arbitrária. Então, quero manter vocês aí atualizados do que está acontecendo aqui agora. Nós não vamos aceitar esse abuso de autoridade, ao que parece que está sendo cometido por Alexandre de Moraes. Acompanha aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Fala pessoal, aqui é o deputado estadual Douglas Garcia. Estou aqui agora no 14º Distrito Policial, Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde 3 pessoas foram trazidas aqui na delegacia simplesmente porque estavam se manifestando na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes, que estava criticando o ministro. Essas pessoas não cometeram qualquer crime, apenas estavam se manifestando, não ameaçaram, não tacaram pedra, não fizeram nada demais, apenas se manifestaram. Inclusive, acho que elas estão aqui no canto agora, olha, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Elas estão aqui do lado de cá, são essas 3 pessoas aqui, olha. Essas 3 pessoas estão, essa aqui com a camiseta do Brasil e os outros 2 lá no fundo. Essas 3 pessoas foram trazidas aqui pra delegacia, é um verdadeiro absurdo. Estão sendo tratados como se fossem bandidos, única e exclusivamente por se manifestarem na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. O que acontece é o seguinte, parece estão tentando decretar a prisão em flagrante dessas pessoas com base em absolutamente nada. É um verdadeiro absurdo. Estamos tentando ter acesso aqui ao boletim de ocorrência que está sendo elaborado, e inclusive algum pessoal que já está se preparando para conseguir pagar a fiança dessas pessoas para que elas não fiquem presas, né, porque teve uma condução coercitiva até aqui a delegacia, e ao que tudo indica, na lavratura do boletim de ocorrência querem decretar também aqui a delegacia a prisão preventiva dessas pessoas. Prisão preventiva não, prisão em flagrante dessas pessoas. A gente não pode permitir que isso aconteça de jeito nenhum. O pessoal já fez aqui uma vaquinha aqui preparado para caso essa prisão seja de fato decretada, que é o que está parecendo que vai acontecer aqui, a gente consiga tirá-los, porque a gente não vai permitir que eles fiquem aqui presos como se fossem bandidos, porque eles não são bandidos, eles estavam se manifestando de forma livre, de forma democrática, e foram simplesmente trazidos para cá. É um verdadeiro absurdo. Tentar aqui, ó, mostrar novamente o pessoal. Tá ali, olha, esse aqui com a camiseta do Brasil e os outros 2, né, esses daqui que estão aqui sentados, estão lá sendo interrogados, levados até a delegado, depois eles voltam, fazem perguntas, e ao que tudo indica, haverá uma decretação aqui, né, um decreto para que eles fiquem em prisão por flagrante, né, prisão em flagrante, o que é um verdadeiro absurdo. Não vou aceitar que isso aconteça, vou estar aqui junto com o pessoal, os ativistas, nós não vamos aceitar que isso aconteça de forma alguma, porque isso é inconstitucional, isso é ilegal, não pode permanecer presos aqui como se fossem bandidos, porque eles não cometeram nada de errado. Fala pessoal, aqui é o deputado estadual Douglas Garcia, estou aqui agora no 14º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O que acontece é o seguinte, algumas pessoas foram se manifestar na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Essa manifestação aconteceu de forma completamente espontânea, foi uma manifestação democrática, assim como muitas outras acontecem, como já aconteceu a manifestação em frente à casa do João Dória e não deu nada demais, como já aconteceu a manifestação em frente ao Instituto Lula e não deu nada demais, como já aconteceu a manifestação em frente à Assembleia Legislativa com todos os deputados lá e não aconteceu nada demais. Enfim, diversos tipos de pessoas que são figuras públicas são alvo de manifestação. Eu já fui alvo de manifestação, então não faz o menor sentido isso que aconteceu, porque o ministro, ele se sentiu ofendido pelas manifestações que aconteceram, e agora as pessoas, elas estão aqui agora, foram levadas para cá para a delegacia. 3 pessoas foram trazidas aqui para a delegacia, aqui o carro deles ainda com a faixa escrito Fora Dória, a bandeira do Brasil. Eles não fizeram nenhum tipo de apologia à violência em frente à casa do ministro, não tacaram pedra, não tacaram ovo, não ameaçaram de morte, não pediram intervenção militar. Eles apenas se manifestaram, mostraram seu descontento com o ministro Alexandre de Moraes. Essa prisão que está acontecendo aqui, prisão não, essa apreensão dessas pessoas trazidas para cá
foi arbitrária, ao meu ver, né? A polícia ela teve que cumprir essa ordem porque foi o pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, você imagina se eu, como deputado, fosse pedir para abrir um boletim de ocorrência para cada xingamento que algum petista, que algum esquerdista faz a mim. Seria um absurdo. Eu teria que passar a vida inteira fazendo um boletim de ocorrência. Então não faz o menor sentido. Eu, como autoridade civil, como figura pública, devo me submeter sim às críticas, inclusive às ofensas. Então não faz o menor sentido isso que está acontecendo aqui hoje. As pessoas que estão aqui, eu estou apenas acompanhando, eu quero depois ter o acesso ao boletim de ocorrência, porque é um documento público, qualquer pessoa pode ter acesso ao boletim de ocorrência, e eu vou acompanhar isso do início até o final, porque nós não podemos aceitar que o artigo 5º, que prevê a livre manifestação, seja transgredido. Eu não vou aceitar que a livre manifestação do povo seja tolhida, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde eu tenho jurisdição como deputado estadual. Nosso Brasil é um país democrático, que permite a livre manifestação. Estou aqui acompanhando o pessoal, vou ficar até o final, vou ler depois o boletim de ocorrência, estou aqui para dar esse apoio moral para eles e peço a todos vocês que continuem na luta, continuem na batalha, é claro, sem fazer apologia ao que quer que seja a violência, porque esse não é o método que a gente trabalha através das vias democráticas e a gente vai continuar trabalhando assim. Foi assim que a gente elegeu o Bolsonaro e é assim que a gente vai derrubar todos os corruptos do poder e vamos mostrar qual é a nossa voz, qual é a nossa vontade para o povo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tchau, tchau.